O tema da nossa meditação hoje é a viagem. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 114. A viagem. Salmo 114. Esse salmo é um salmo que era cantado na celebração da Páscoa. Eram 8 salmos, esse é o quarto dele, chamado Helel, Aleluia. E aqui o salmista, ele mostra que Deus faz feitos maravilhosos para Israel. E especificamente ele cita 2 épocas específicas da história: a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão, quando Deus guiou o seu povo. É um salmo maravilhoso que nos faz lembrar da soberania de Deus, da provisão de Deus em toda a viagem, em toda a caminhada. Como é que foi esta viagem? Vamos ler o texto? Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol, para que o teu Espírito Santo, o Espírito, através desse salmo. Abre, Senhor Deus, a nossa visão, o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouquinho mais quem o Senhor é. Nós pedimos isso, papai, em nome de Jesus. Amém. Então, esse tema, a viagem, ele vai mostrar a saída, a caminhada, o percurso e depois a chegada, o final da viagem. E nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida como se estivéssemos vivendo uma grande viagem, que teve início lá quando papai e mamãe, num ato de amor, nos concebeu. E aí ali começa uma jornada, começamos a trilhar uma caminhada, que também tem a sua saída, tem o seu percurso, toda a sua caminhada e também para onde nós estamos indo, o final, a chegada da nossa viagem. Então, primeiro ponto, nós vamos falar sobre a saída do Egito. Esta viagem teve início lá no Egito, quando o povo de Deus, por 400 anos, serviu a Faraó como escravo. Nós vemos ali no verso 1, quando saiu Israel do Egito, isso por direção, palavra de Deus. Depois de 400 anos, o clamor daquele povo chega até Deus e Deus levanta Moisés como libertador para ir e dirigir aquela saída nessa grande jornada, nesta grande viagem. Mas, como toda viagem, nós encontramos obstáculos. E logo no início a gente já vê um obstáculo desse povo. Estava sendo seguido pelo exército de Faraó e eles param de frente do Mar Vermelho. Olha o que diz o verso 3. O mar viu isso e fugiu. O verso 5, parte A. Que tens, ó mar, que assim foges? Então nós percebemos que havia um obstáculo, e na nossa viagem, na nossa caminhada aqui na terra, não é diferente. Nós encontramos obstáculos. E aqui Deus faz o milagre. O mar simplesmente fugiu. A gente tem aquela ideia, né? Principalmente dos filmes que a gente assiste, de Moisés levantando
o seu cajado, a sua vara, né? E parecendo que é ele que tem todo o poder para fazer aquilo, né? Mas aqui a gente vê claramente que é Deus que está fazendo. Eu fiquei imaginando esse mar na presença de Deus, olhando para Deus e dando passagem para Deus passar. Coisa maravilhosa, né? Então, logo na saída, a gente vê esse obstáculo. Queridos, na nossa vida cristã também é assim. Quando nós encontramos Cristo Jesus, quando nós temos a salvação, o novo nascimento, os obstáculos vêm para tentar, ainda na nossa inocência, na nossa infantilidade, o diabo coloca obstáculos para que a gente desista de prosseguir a caminhada. Mas Deus, Ele faz tudo o que é necessário para nos dar passagem livre em direção à promessa. Ele havia prometido àquele povo uma terra. Esse povo está saindo da escravidão para ir para uma terra prometida. E esta é a viagem deste povo. Logo de início, então, a gente vê o obstáculo, mas a gente vê a provisão de Deus. A gente vê a soberania de Deus. Você consegue imaginar isso? Aquele mar, não é? A gente se acostuma tanto com as histórias bíblicas que parece, coisa corriqueira. Não foi. Foi uma tremenda coisa. A própria natureza, diante da presença de Deus, ela foge. O mar fugiu, abriu ali a passagem para o povo de Deus dar continuidade à sua a segunda etapa desta viagem é o trajeto, a própria caminhada em si. E o segundo ponto é a caminhada difícil. Olha o verso 4. Os montes saltaram como carneiros e as colunas como cordeiros do rebanho. O verso 5, verso 6. Montes, por que saltais como carneiros e vós colunas como cordeiros do rebanho? Aqui o salmista ele não para muito para falar dessa caminhada, mas nós sabemos que foi cerca de 40 anos. Um trajeto que era para ser feito em 2 anos. O que aconteceu? Deus permite os obstáculos para ver o coração do povo. O povo que havia sido liberto do sistema de Faraó, da escravidão. O povo que viu, que provou a provisão, que provou o milagre de Deus nas 10 pragas, enquanto todo o Egito se via debaixo daquele castigo de Deus, dos castigos de Deus. Ali na terra de Gósen, onde o povo de Deus estava, não sofreram nada. E agora eles veem o mar fugindo diante da presença de Deus. E mesmo assim, nessa caminhada no deserto, esse povo começa a murmurar, reclamar, lembrar das coisas do passado. Mas Deus havia dado uma promessa que eles chegariam na terra prometida. Os obstáculos existem. Para chegarmos até o final ali da nossa vida, nós precisamos entender que os obstáculos estão aí para serem transpostos. Aquele povo viu o milagre de Deus, a provisão de Deus através do pão, do maná que descia do céu, através da água. Durante todo esse tempo, a roupa não se envelheceu, as sandálias não se desgastaram, porque o cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E aqui então está falando essas coisas, ali no verso 8, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo a rocha em manancial. Sem água no deserto, Deus fez um milagre, veio a provisão. Queridos, muitos têm pensado e sido enganados com pregações fraudulentas acerca da nossa caminhada rumo ao céu. Falando que está tudo bem, que vai dar tudo certo e que não tem problema nenhum. Não, nós passamos por obstáculos. Obstáculos que muitas vezes nos levam ao cansaço.
muitas vezes ao desespero, à dor, ao sofrimento, mas nós lembramos que nesta viagem, nesta caminhada, Deus está conosco. Deus vai à frente, Deus provê, Ele é Jeová Jireh, Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos. Mas a caminhada é difícil. E eu pergunto, quer voltar para trás? Jesus Cristo nos tirou do império de Satanás. Nós estamos agora nesta caminhada rumo ao céu. E muitas coisas são difíceis, obstáculos. Muitas vezes você nem conseguiu terminar de transpor um obstáculo, já tem um maior na frente. Mas o Senhor está conosco. Ele vai à nossa frente. Então a caminhada é difícil. Então visualiza a saída do Egito, essa caminhada no deserto, as dificuldades enfrentadas e o ponto 3, a chegada em Canaã. Quando Deus dá uma promessa, Deus cumpre. Não importa o tamanho do obstáculo, o nosso Deus é sempre maior. E sempre Ele tem poder para fazer com que o seu povo ande de vitória em vitória, até a chegada em Canaã. Mas chegando, antes deles entrarem em Canaã, eles encontraram outro obstáculo. E aqui cita na segunda parte do verso 3, o Jordão tornou atrás. Verso 5, segunda parte, e tu, Jordão, tornaste atrás. Eles estavam ali, o povo de Deus, para atravessar o Jordão, o rio Jordão, para entrar na terra prometida. E ali havia o rio a ser transposto. E o que acontece com o rio? O rio retrocede. Mais uma vez eu fico imaginando o nosso Deus à frente daquele povo e aquele rio parando para o Rei dos Reis passar, para o nosso Deus passar, junto com o seu povo. Não somos nós, não é o povo de Israel, é o próprio Deus que está ali. Isso traz segurança. Então esse rio retrocedeu, milagre de Deus. E o povo passou novamente a pé enxuto. Irmãos, nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa viagem. Nós sabemos de onde nós saímos. O dia que Cristo Jesus nos alcançou e deu um novo rumo à nossa viagem. Quando Ele nos libertou do império das trevas, do faraó, que é a própria pessoa de Satanás, nos libertou do pecado, fez o milagre do novo nascimento, da salvação, o maior milagre que existe. E Ele tem nos conduzido nessa caminhada. E quanto mais o tempo está passando, mais a gente tem percebido o quão difícil é essa caminhada. Mas nós não podemos olhar para nós mesmos, porque senão a gente desanima. Nós olhamos para Ele. Jesus, Ele já venceu. Ele já viveu essa viagem aqui na terra. A viagem de Jesus aqui na terra levou-o até a cruz. Mas a cruz não foi lugar de derrota, foi lugar de vitória. Porque um Deus morrendo para que nós que somos humanos pudéssemos ter acesso a esta caminhada. Sabedores somos de que Ele ressuscitou e a nossa jornada também termina lá com a nossa ressurreição. Coisa maravilhosa, não é? Coisa tremenda, tremenda, tremenda. Agora eu pergunto para você, qual é o segredo de ser bem-sucedido nessa viagem? Qual que é a chave para chegar lá no final, entrar aonde o Senhor está nos esperando para vivermos a eternidade com Ele? Dá uma olhada no verso 7. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Aqui está o segredo, aqui está a chave. Não somos nós, não é a nossa força, é Deus estando conosco, é Emanuel, o nome de Jesus, Deus conosco, Jeová Shammah, Deus presente.
É Ele quem abre o mar, é Ele quem faz as águas do Rio Jordão retroceder. É Ele, e Ele está nesta caminhada conosco. Que coisa maravilhosa, queridos, e quando Deus está conosco, Ele faz um milagre ainda maior, que não pode passar desapercebido dos nossos olhos. Olha o verso 2. Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. Quem que é Judá hoje? Quem é Israel hoje? É a igreja, somos nós. Nós nos tornamos, porque Ele nos fez assim, santuário do Espírito Santo. Ele agora resolveu habitar em nós. Aonde nós estamos indo, Deus está indo conosco. Nós carregamos Deus dentro do nosso espírito, o Espírito de Deus. Então Ele nos faz santuários do Espírito Santo. É a própria presença de Deus. Olha aqui, e Israel, seu domínio. Israel agora está debaixo do domínio de Deus. Em outras palavras, nós somos a igreja. Nós pertencemos a Deus. Deus pode olhar para nós e falar, esse é meu povo. E nós podemos olhar para Ele e falar, esse é o meu Deus. Então não tem mar, não tem rio, não tem obstáculo, não tem muralha de Jericó, não tem povo inimigo, não tem exército do inferno que possa deter o nosso Deus. Porque Ele nos faz isso. Nós somos esse povo. Nós estamos nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está dando a vitória ao seu povo. Queridos, certamente Cristo Jesus, em vida aqui na terra, cantou esse salmo. Porque Jesus participou da Páscoa. E ali, quando ele celebra a ceia, e ele institui o pacto da nova aliança, repartindo o pão e o vinho, deixando claro que era o corpo dele que iria ser partido lá na cruz, o vinho dele ser derramado lá na cruz. Logo depois ele sai daquele cenáculo com os discípulos e ali diz que cantaram um hino. E os hinos cantados eram esses 8 salmos de Halel, de aleluia. Você pode imaginar Jesus cantando isso? Hoje a gente tem acesso a essas palavras. Hoje a gente sabe daquilo que o povo cantava na época da celebração da saída do Egito. Quanto mais nós fomos literalmente tirados desse império das trevas, conforme diz Colossenses 1,13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Nós estamos nessa caminhada de transporte. Nós estamos indo. O reino de Deus já está em nós, mas ele virá na sua plenitude quando Cristo Jesus vier nos buscar. Vier buscar a igreja. Então nós saímos na nossa viagem, saímos desta velha natureza, deste mundo tenebroso. Estamos caminhando para chegar na terra prometida, no céu, na mansão celestial. Queridos, então nós podemos cantar esse cântico, esse salmo nos dias de hoje. Não era somente para aquele povo, para aquela época, não é somente para os judeus, mas é para a igreja. Por quê? Porque Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo das trevas, das cadeias do inferno, nos tirou do domínio de Satanás. Porque Jesus, Ele nos deu total libertação dos pecados. Nós pecamos, infelizmente pecamos, mas não estamos mais acorrentados à vida de pecado. Jesus nos libertou dos nossos Egitos. Jesus nos libertou de toda a escravidão. Eu pergunto, há alguma coisa que te prende ainda? Que você ainda se sente escravo? Eu quero me libertar disso, eu quero e não consigo. Eu quero dizer para você que não é você que vai conseguir. É a presença de Deus. Não é você que vai abrir os mares.
Não é você que vai fazer retroceder as águas do Rio Jordão. É Deus. Essa presença maravilhosa de Deus. Ele está aqui. Ele está em todo lugar. Ele é Deus onipresente. Ele sabe tudo. Ele é Deus onisciente. E Ele pode tudo, é possível para Ele, porque Ele é Deus onipotente. Esse é o nosso Deus. E eu quero deixar, para finalizar, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra profética de Deus para a sua vida, que está ali em Isaías capítulo 30, verso 21. Quando, se por acaso te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Que palavra abençoada! Porque na nossa tendência humana, muitas vezes a gente fica meio que perdido na caminhada. Muitas vezes a gente não sabe qual o caminho certo, qual a direção certa. Uma coisa eu sei, eu não quero ficar 40 anos dando volta no deserto. Para isso a gente tem que obedecer. Mas há a voz do Espírito Santo que diz: este é o caminho, andai por ele. Alguém pode falar: que caminho é esse? Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho. O caminho. Andando com Cristo, na presença de Cristo, nós temos garantida a nossa viagem. Sabemos de onde saímos, sabemos onde estamos e sabemos para onde estamos indo, aonde nós chegaremos. Queridos, não vamos deixar nada do Egito dentro de nós. Muitos pastores, alguns anos atrás, ao pregarem sobre a saída do Egito, diziam assim: o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Não vamos aceitar isso, não. Vamos declarar em fé: saímos do Egito, e o Egito também saiu de nós. Amém. Saímos da situação de pecadores, de prisioneiros do inferno, e agora em Cristo Jesus nós estamos livres. A caminhada está difícil? Tá. Tá ou não está? Tem gente que fala: não, está tudo bem. Não está bem, não. Nós estamos vendo o mundo em ruínas. Nós estamos vendo o diabo cirandando tantas vidas. E a caminhada, muitas vezes a gente está ali no esforço, as pernas começam a fraquejar, há uma vontade ou um sentimento, tudo aquilo que está ligado à alma, de frustrar, de entristecer, de desanimar, mas nós sabemos que Deus está conosco. Não é na nossa força, é na presença de Deus, conforme diz aqui o salmista. E vamos ter essa esperança, essa convicção. Estamos chegando em casa. Amém. Estamos chegando em casa. Querido irmão e irmã, a tua jornada, a tua viagem ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda existem obstáculos a serem transpostos. Ainda existem coisas para fazermos aqui na terra. Mas vai chegar o dia que a última trombeta vai tocar. Cristo Jesus virá nos buscar. Chegou o fim da nossa jornada. Vamos morar eternamente com nosso Papai nas regiões celestiais. Toda vez que precisar, ouça a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se parasse hoje, não é? Sabe essas paradas de ônibus? Tem geralmente ali na rodoviária uma lanchonete para descansar. A pessoa sai, estica o corpo, né? Imaginemos que hoje, nesta manhã, Deus permitiu a gente dar uma parada. E Ele perguntasse assim para você: como é que está a sua caminhada?
Como é que estão os obstáculos? Estão sendo vencidos? Ou ficamos rodeando no deserto, reclamando, murmurando? O tempo de estadia no deserto, ele está diretamente ligado à nossa obediência ou à nossa desobediência. Quanto mais obedecemos, mais os obstáculos vão caindo. Obstáculo pós obstáculo. Podemos dar glória a Deus porque nós saímos debaixo da opressão maligna. Podemos dar graças a Deus porque nessa caminhada, mesmo sendo difícil, a presença dele nos tem dado vitória. Podemos dar graças a Deus porque sabemos que a chegada na Canaã celestial é verdadeira e está próxima. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Você tem essa identidade de que você, em Cristo Jesus, é santuário do Espírito Santo? Você tem essa consciência de que você é domínio de Deus? Ninguém pode tocar em você porque você pertence ao Deus vivo. Ele é o seu Deus. Você é povo. Você faz parte do povo guardado por esse Deus. Você tem visto os milagres de Deus. Você tem visto a provisão de Deus na sua vida. Você tem glorificado a Ele por isso. Você tem expectativas no seu coração do seu futuro, de viver eternamente na presença de Deus, que você vai poder falar assim: obrigado, papai, eu cheguei em casa, porque o Senhor me alcançou com a tua graça. Pai, o Senhor sabe, papai amado, o Senhor conhece cada passo que nós damos nessa jornada, nessa viagem que chamamos de vida, porque o Senhor nos fez. E todos os nossos dias já estão escritos no teu livro. O Senhor sabe, nós não sabemos, papai. Perdoa-nos, Pai, quando muitas vezes por ignorância, ou não, por maldade, por incredulidade, nós saímos desse caminho perfeito que é Cristo Jesus e tentamos nos aventurar na esperança de encontrar algo que só o Senhor pode dar. Dá-nos sensibilidade para ouvir a voz dizendo: este é o caminho. E que a gente entenda que nesta viagem da nossa vida, a coisa mais importante é a presença do Senhor. Não são as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos achismos, mas é a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor faz o mar fugir, se necessário. O Senhor faz as águas retrocederem para que a gente possa passar. O Senhor faz o pão cair do céu. O Senhor faz da rocha brotar água. Jesus, o Senhor é nossa água. Jesus, o Senhor é o nosso pão. Jesus, o Senhor é a nossa vida. Que a gente possa ter essa consciência clara em cada etapa desta viagem. O Senhor está presente. Em cada obstáculo, enche o nosso coração de fé e na certeza de que na tua presença o obstáculo cai por terra, porque o Senhor é muito maior do que qualquer obstáculo. Nós agradecemos o Senhor e continuamos dependendo e convidando: caminha conosco. Ou melhor dizendo, ensina-nos a caminhar contigo, para que a nossa viagem possa chegar lá no fim, coroada, Senhor Deus, de sucesso, de êxito, porque Cristo Jesus, o teu Filho, já trilhou essa viagem por nós. Basta segui-lo. Dá-nos, Senhor Deus, humildade suficiente, coragem necessária para trilharmos esta viagem segundo as pegadas de Cristo Jesus.
chegando até a cruz, e da cruz a ressurreição eterna. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, continua firme aí nessa caminhada. Jesus é vencedor. Amém.